A gente tem conversado sobre esse tema já há algumas semanas. Maravilhoso design de Deus para o trabalho. E apesar de nós termos hoje pouco tempo devido ao exercício que a gente acabou de fazer, eu creio que esse vai ser um tempo importante, significativo e profundo para a gente, tá ok? Nós conversamos no primeiro encontro sobre a origem do trabalho, em seguida conversamos sobre o propósito do trabalho, também sobre o enredo no domingo seguinte do Evangelho funcionando como uma moldura para o nosso trabalho. E na semana passada uma conversa interessante sobre a ética do reino de Deus para o desenvolvimento da nossa vida profissional. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a superação das dificuldades. Porque tudo que a gente conversou até agora sobre essa história de trabalho é algo que aponta para um ambiente muito positivo. O trabalho como um espaço de realização, o trabalho como um espaço onde a gente encontra satisfação, amigos, algo sonhado por Deus e dado por Deus para a gente, como que enrolado numa fita vermelha, para que a gente se deleite, tenha prazer no trabalho. Entretanto, não acontece assim na vida de muitos de nós. O trabalho tem sido para muitos aqui um peso. Como pastor, eu tenho conversado com alguns de vocês que chegam às lágrimas por conta de questões dentro do ambiente de trabalho. A falta de tranquilidade por conta da opressão dos chefes, problemas relacionais que tiram a paz de quem tenta se desenvolver profissionalmente, a dificuldade de viver com o pouco que se recebe dentro de determinados trabalhos e assim por diante. Por que Deus planejou algo tão bonito e perfeito? E hoje nós vivemos uma realidade tão dura e cruel. Tim Keller, no livro Fé e Trabalho, diz assim: a história contada pela Bíblia é que, embora Deus tenha abençoado o trabalho para que fosse um uso glorioso dos nossos talentos e de seus recursos para a prosperidade do mundo, agora o trabalho também é amaldiçoado por causa da queda da humanidade. Agora o trabalho existe em um mundo sustentado por Deus, mas desorganizado pelo pecado. Deus sonhou com o trabalho sendo desenvolvido num mundo perfeito. O trabalho continuou, mas o mundo não é mais perfeito como antigamente. Os nossos primeiros pais fizeram a opção de desconexão do Deus Criador, a fonte de toda a vida, a fonte de todo amor, de toda a bondade, e desde então o mundo passou a ser um mundo desorganizado. E o nosso trabalho agora é nesse contexto, de desorganização, de bagunça, de desleixo, de incompletude interior, de ganância, de arrogância. E trabalhar nesse contexto definitivamente não é nada fácil. Quais são as principais dificuldades em relação ao trabalho no contexto brasileiro? Em primeiro lugar, a ausência de trabalho remunerado, desemprego. Vocês viram, essa semana foi uma semana reveladora, né? Nós batemos o recorde desde 2012 no índice de desempregados no Brasil, mais de 13 milhões e meio de desempregados. Muitos de nós aqui temos parentes, temos amigos que estão vivendo nessa realidade, sem espaço para trabalhar, sem espaço para receber, como fruto do seu trabalho, o dinheiro que vem para o sustento da família, e isso é muito difícil. Em segundo lugar, o drama das iniciativas empreendedoras. Quando a gente percebe algumas pessoas sem emprego, algumas delas se aventuram a pegar o seu fundo de garantia e utilizar, por exemplo, numa nova iniciativa empreendedora. E alguns se deparam com uma dificuldade ainda maior, porque não possuem todas as habilidades necessárias para fazer um negócio acontecer. Saem de uma empresa onde fazem apenas uma coisa, para nessa nova empresa serem os funcionários, os contadores, o tesoureiro, serem também o financeiro, o comercial, todas as coisas dentro da mesma pessoa, e isso não é muito simples. Em terceiro lugar, a baixa remuneração dos trabalhadores. O IBGE indica recentemente que houve uma queda no salário médio dos brasileiros e a inflação só aumenta o tempo todo. O aumento das metas de produção e venda.
Como muitas empresas têm os seus compromissos e precisam arcar com eles, acabam cobrando dos trabalhadores essas metas altíssimas, e aí muitos de nós sofremos bastante com isso. E por último, as crises de relacionamento no ambiente de trabalho, relação com o patrão, relação com os amigos, relação com os prestadores de serviço e tantas outras relações que acabam tirando a nossa tranquilidade. O texto de Efésios capítulo 6 nos ajuda a superar algumas dessas crises alencadas no ambiente de trabalho e a termos uma perspectiva mais realista a respeito do mundo que está ao nosso redor. O apóstolo Paulo diz assim a partir do versículo 10: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, diz Paulo, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Esse texto nos traz alguns conselhos importantes para essa superação dos problemas, das adversidades no contexto profissional. O primeiro conselho é o seguinte: amplie a sua visão. Enxergue de maneira mais abrangente a realidade que está ao seu redor. E esse convite é feito pelo apóstolo Paulo de maneira muito bonita no versículo 12. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra pessoas, não é contra o gerente, não é contra o funcionário, não é contra o prestador de serviço, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo nem de longe está tentando estimular um estilo de vida obstinado, aonde só se pensa no céu, aonde só se pensa nas questões espirituais, minimizando a culpa e a responsabilidade de pessoas ao nosso redor que nos fazem mal. Não. O que ele está tentando dizer para a gente é, em meio a pessoas traíras, em meio a gente deselegante, em meio a pessoas que cobram por força do poder que possuem e o fazem de maneira não carinhosa, não ética, tudo isso é utilizado pelo inimigo para nos destruir. Tudo isso é utilizado como uma espécie de cilada, um ambiente altamente propício para nos derrubar, e nós precisamos abrir os nossos olhos, porque do contrário, em meio aos problemas profissionais,
a gente sucumbe. Qual é o plano de destruição das forças espirituais do mal contra a gente? Em primeiro lugar, sabotar a sua autoestima profissional. É isso mesmo. Muitos dos problemas que nós enfrentamos no trabalho são utilizados como um ambiente formidável, escolhido a dedo, para semear no seu coração essa insegurança com relação à sua capacidade. E é por isso que às vezes a gente se sente em meio aos problemas profissionais como alguém com menos importância, como alguém com menos valor, porque sempre tem alguém que tem mais um curso do que a gente, sempre tem alguém que vende mais do que a gente, sempre tem alguém numa situação melhor que a nossa. E é curioso que a gente sempre se compara com quem está numa posição melhor do que a nossa, não é verdade? O plano de destruição das forças espirituais do mal contempla, em primeiro lugar, destruir a sua autoestima. Não permita que isso aconteça. Não permita que as crises no ambiente profissional digam para você o que é mentira. Você tem valor. Os dons dados por Deus para você são importantes, são valiosos, e o que Ele tem para realizar através de você, independentemente do grau de remuneração que você possui, é importante, é valioso para o coração dele. Em segundo lugar, como plano de destruição, sabotar a sua disposição para o trabalho. A gente vai largando mão da excelência, da criatividade, e a gente vai fazendo como quem faz, empurrando com a barriga. De segunda a sexta, apenas aquilo que me cabe, aquilo que está no meu script, sem trabalhar com ânimo, com vigor. Não faça isso. Não permita que as crises no ambiente de trabalho roubem de você a sua alegria, o seu prazer, o desejo de servir quem está do teu lado. Em terceiro lugar, como plano de destruição, sabotar a sua estabilidade familiar. Às vezes a gente não considera isso, mas em meio às crises, como o nosso inimigo é astuto e ele usa esses problemas para nos arrebentar dentro de casa. Ele deixa a gente completamente confuso, completamente desnorteado, com a cabeça cheia. Aí a gente chega dentro de casa e a gente não percebe esse negócio, e a gente desconta toda a nossa pressão, toda a nossa dor, toda a nossa angústia no ouvido de quem não deveria receber esse tipo de coisa. Da esposa, do marido, dos filhos. Tome cuidado e não permita que a sua crise profissional detone o seu casamento, detone o seu tempo com os filhos. Plano de destruição das forças espirituais do mal também consiste em sabotar a sua confiança em Deus. Quantas pessoas já não abriram mão da sua relação com Deus por conta de problemas dentro do trabalho? Deus nunca nos prometeu uma vida sem dificuldade. Deus nunca prometeu um trabalho livre de opressão, livre de desigualdade. Nós estamos num mundo altamente desorganizado, como disse o Tim Keller, e as intempéries, os acidentes, eles são naturais, fazem parte do caminho. O que nos difere de outras pessoas que não têm a Cristo, que não vivem com Cristo, é que nós podemos contar com Cristo no meio das lutas. A mão dele sempre está estendida, o auxílio nunca nos falta. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2, 14 a 16, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, não aceita a visão desse mundo mais amplo e abrangente, que extrapola aquilo que os nossos olhos conseguem ver, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O apóstolo Paulo deixa claro aqui a necessidade de nós cultivarmos discernimento espiritual, que amplia a nossa visão, que faz com que a gente enxergue a realidade de uma forma mais abrangente. Tem alguém tentando destruir a sua vida, tem alguém tentando usar a instabilidade do país para arrebentar o teu casamento, tem alguém tentando utilizar esse momento de dificuldade com o seu salário, com a gestão dos seus recursos financeiros,
para acabar com as suas amizades. Tome cuidado, se proteja para que em meio aos problemas que são naturais, você consiga permanecer ileso. Mas quem é espiritual, diz Paulo, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo que habita na vida daqueles que são discípulos do Senhor Jesus oferece a possibilidade desse olhar mais abrangente. Não caia nas armadilhas e nas ciladas que têm sido colocadas na sua vida pelo inimigo das nossas almas. O segundo conselho é o seguinte: busque o fortalecimento no Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Essa expressão, fortaleçam-se, do grego em dínamo, sugere uma capacitação que vem de fora, e não aquela capacitação que nos é estimulada pelas palestras de autoajuda, aonde nós somos incentivados a extrair aquela força que vem de dentro, aquela coragem que se encontra por alguma razão adormecida no nosso coração. Não, esse fortalecimento que é necessário para a gente enfrentar as crises profissionais, não vem de dentro, vem de fora, vem da ação do Senhor dentro do nosso coração, porque o poder é dele, a força é dele, os recursos são do Senhor. Infelizmente, alguns têm vivido a partir de alguns substitutivos no lugar do poder e da força que o Altíssimo tem para nos dar, e eles têm confiado no seu otimismo interior. É muito bom ser otimista, viu? É joia. As pessoas que estão por perto agradecem muito o fato de você ser otimista. O problema do otimismo é que ele não muda a realidade, ele não muda as circunstâncias, e quando a gente adoece, o otimismo não ajuda tanto assim. Existem momentos que o que a gente precisa mesmo é da força que vem do alto, da força que vem do Senhor. Um outro substitutivo é a minha resiliência pessoal. Alguns de nós aqui já enfrentamos no passado algumas histórias de luta e sofrimento bem intensas, e por ter apanhado muito da vida, a gente acaba ficando com musculatura, não é verdade? E aí a gente começa a achar que a gente aguenta de tudo, qualquer pancada, qualquer situação que amedronte os outros, como se elas não nos amedrontassem. Mas existem momentos em que a gente precisa do Senhor, da força que vem do alto, do poder que vem dele, porque a nossa resiliência não é forte o suficiente para todas as situações. Você já percebeu que em alguns casos a gente mata os problemas no peito e segue em frente como se nada tivesse acontecido? Mas de repente vem outros que aparentemente são mais simples e nos desarticulam, deixando a gente completamente vulnerável. Nós precisamos da força que vem do alto. Um terceiro substitutivo é a minha experiência profissional. Acumulei muita experiência, Renato, então sei lidar com os meus problemas. Experiência como acúmulo de história é importante, é válido, nos ajuda a lidar com alguns problemas, mas não resolve todas as coisas. Existem momentos em que o que a gente precisa é do Senhor e da força do seu poder. E por último, a minha rede de relacionamentos. Não tenho tanto otimismo, não tenho tanta resiliência, a minha experiência profissional não é tão grande assim, mas tem um bando de amigos que me ajuda. E quando os amigos que te ajudam caírem? E quando a força deles for também, você vai depender de quem? Da força de quem? Do poder de quem? Nessa noite o Senhor estende a sua mão para a gente dizendo: a minha mão está estendida para que você não desfaleça. Não permita que os sentimentos de baixa autoestima te destruam. Não permita que a crise econômica determine o seu ânimo. A mão do Senhor está estendida para nos fortalecer. Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe?
Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor vivem diferente, é o que diz o texto. Em quem você tem esperado? Você tem colocado a sua confiança em quem? Com quem você tem conversado quando os problemas dentro do trabalho surgem? Ore ao Senhor, converse com Ele, estreite o seu relacionamento com o Eterno. Um outro conselho a partir do texto de Efésios: revista-se da armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É muito importante que a gente amplie a mente, é muito importante que a gente fortaleça o coração, mas é importante, diz o apóstolo Paulo, que a gente se cerque de alguns cuidados que ele chama aqui de armadura. A armadura. Sem a devida armadura a gente se dá mal. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um seriado chamado Vikings, um seriado assim muito interessante que conta aquelas batalhas dos nórdicos contra alguns franceses, alguns portugueses. E numa das batalhas que eu vi recentemente, alguns personagens importantíssimos do filme morreram por falta de armadura. A armadura correta é imprescindível para a gente ir para a batalha. E que armadura é essa? Segundo o apóstolo Paulo, faça uso da verdade. A primeira armadura sugerida pelo apóstolo Paulo é essa que se encontra no versículo 14: cingindo-se com o cinto da verdade. Resista à tentação de resolver os seus problemas profissionais com uma mentirinha. Às vezes as nossas pequenas mentiras criam um ambiente favorável que nos ajuda momentaneamente, mas com o passar do tempo, ela cobra caro, ela arrebenta com a nossa paz e ela gera um nível de desconfiança para com a gente que não vale a pena. Em segundo lugar, seja justo para com todos, o mesmo versículo 14, vestindo a couraça da justiça. Não faça uso da sua posição simplesmente para favorecer um amigo, simplesmente para favorecer alguém que foi indicado para você. Trabalhe com justiça, meça a competência, meça o direito. Em terceiro lugar, haja de forma pacificadora. Versículo 15 diz: calçando os pés com a prontidão do evangelho da paz. É muito legal essa história da paz ser associada aos pés, né? Ou com os calçados sobre os quais a gente pisa, porque tem muita gente por aí que é veloz para acabar com a paz, para acabar com a harmonia. Tem gente que basta uma simples faísca, não consegue ficar quieto. Com a sua boca faz da floresta um grande lugar de incêndio. Cuidado com a maneira como você usa a sua língua. Resista à tentação de ficar respondendo a tudo e a todos e ficar ganhando todas as brigas o tempo inteiro. Se você ganhar todas as brigas da sua vida, você vai ficar sozinho no pódio. E como tem gente sozinho no pódio por aí, sem amigos, sem companheiros, sem esposa, sem marido, sem filhos, são vitoriosos, solitários em cima do pódio. Em quarto lugar, não desista facilmente, tenha fé. Versículo 16 diz: usem o escudo da fé para apagar as setas do maligno. O tempo todo a gente é alvo dessas setas, que tentam nos fazer desistir. Abra mão,
Outros já abriram mão em outro momento. Desista, pare. O Senhor tenta nos fortalecer e diz: mantenham esse escudo atento, resistam aos comentários maldosos de pessoas ao seu redor, que o tempo todo procuram te desestimular. Quinta postura: lembre-se do que Jesus já fez por você. Usem o capacete da salvação. É importante que você cuide daquilo que você coloca na sua mente. O apóstolo Paulo amplia essa questão quando ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for justo, honrável, respeitoso, de boa fama, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Mas se não tiver boa fama, se não for justo, se não for honroso, tira da sua cabeça. Pare de alimentar a sua cabeça com pensamentos horríveis, injustos, que denigrem a sua própria imagem, a sua própria estima, a sua fé. Dissipe da sua mente essas nuvens complicadas. Em sexto lugar, oriente-se pelos valores de Deus. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há um salmo muito interessante, que é o Salmo 119, no versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Leia constantemente as Escrituras, reflita sobre a vontade de Deus e encontre ali a luz que você tanto espera em meio a algumas bifurcações profissionais. E por último, torne conhecidas as suas necessidades diante de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Alguns de nós, no meio dos problemas de trabalho, temos ficado como baratas tontas por aí, batendo a cabeça de um lado no outro, conversando com um, conversando com o outro, pedindo para um, pedindo para o outro, tentando resolver os nossos problemas, sem pararmos antes para conversar com aquele com o qual nós precisamos conversar. Você já conversou com o Senhor sobre aquilo que tira a sua tranquilidade hoje? A necessidade de fechar um negócio, a necessidade de sanear as contas da sua empresa, a necessidade de ampliar as fronteiras do seu negócio. Qual é o seu problema? Encontrar o emprego? Coloque-se diante do Senhor, ore. E o próprio texto diz algo muito interessante, que essa oração precisa acontecer em uma dimensão também horizontal. Nós devemos interceder por aqueles que estão ao nosso redor. Deus ouve a oração daqueles que intercedem uns pelos outros. Com isso, o apóstolo Paulo deseja cultivar essa história do espírito comunitário. Nós não somos aqui nessa comunidade indivíduos tentando buscar a Deus que circunstancialmente se encontram na Runner. Nós fazemos parte de uma comunidade. A dor de um deve ser abraçada pela dor do outro. A necessidade do outro deve ser motivo da intercessão do um. E dessa forma nós devemos nos suportar como uma igreja, como uma comunidade que vive como uma grande família. Em último lugar, cultive amizades revigorantes. Cultive amizades revigorantes. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. O apóstolo Paulo está passando por um momento profissional meio delicado, se é que você me entende. Ele é apóstolo, ele é pregador do Evangelho, se diz embaixador de Cristo, mas nesse momento específico está preso, atrás das grades, porque algumas pessoas se sentiram incomodadas com o anúncio da salvação em Jesus. De alguma forma, o anúncio de Paulo acabava com a religião instituída, dava prejuízo para quem explorava a religião para se tornar rico. E nesse contexto de dureza e de problema profissional, ele pôde contar com alguém
a quem ele chamava de amigo. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor. Com quem você pode contar? Hoje, no seu momento atual. Para quem é que você liga? Para quem é que você escreve? Quando a corda ou o cerco apertam, com quem é que você desabafa? Você tem alguém com quem contar? Segundo Aristóteles, existem 3 tipos de amizade. O primeiro tipo de amizade, segundo Aristóteles, é a amizade baseada na utilidade. A pessoa pode me ajudar de alguma forma, então ela tem valor para mim, então eu cultivo esse relacionamento. O problema desses relacionamentos e dessas amizades baseadas na utilidade é que elas ajudam, mas não nutrem. Essas amizades não aquecem o coração, não transformam as nossas emoções, não transformam o medo em segurança, a tristeza em alegria, o rancor em esperança. O segundo tipo de amizade, segundo Aristóteles, é a amizade baseada no prazer. A pessoa me faz rir, a pessoa fica quietinha e eu posso desabafar, falar o que eu quiser, e isso me dá prazer. Essas amizades também são boas, elas divertem, mas o problema dessas amizades é que elas não perduram. Mais cedo ou mais tarde, esse amigo encontra alguém que lhe dá mais prazer do que a gente, do que a nossa presença, do que a nossa conversa. Há um nível mais profundo de amizade sugerida por Aristóteles, que é a amizade baseada no bem. E no que consiste as amizades baseadas no bem? São aquelas amizades onde há ajuda, onde há divertimento, mas onde também há preocupação com a vida do outro, em mutualidade, onde um se desdobra para o outro, onde um constrói na vida do outro, edifica o outro. E o mais interessante do que tudo nessa relação é ver o outro bem. Essas amizades ajudam, divertem e perduram. Você precisa de amigos, eu também. Nós precisamos de gente por perto que nos ajudem a carregar os fardos, que nos ajudem a fazer sorrir nos momentos de angústia. E amizades que não tenham fim, assim como tem fim alguns dos nossos relacionamentos profissionais, rasos e sem nenhum tipo de significado maior. Concluindo, ao sofrer por conta de seus problemas profissionais, lembre-se, Deus não planejou o trabalho para ser assim. Sua degradação é fruto da desorganização feita pelo pecado. Deus te deu o trabalho, enrolado com fita vermelha, é presente do Senhor para você. Se engaje nele com alegria. Agora, se você estiver sofrendo por causa do trabalho, saiba que o que está acontecendo não é presente de grego da parte de Deus, é fruto de uma desorganização que nós mesmos geramos, e a graça do Senhor não vai faltar em meio às nossas necessidades. Segundo lugar, para superar os problemas profissionais, amplie a sua visão da realidade. Amplie. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O problema não são as pessoas, não é o patrão, não é o funcionário, não é o prestador de serviço, não é aquele que tenta puxar o nosso tapete. O problema é maior, mais amplo, e o nosso inimigo tenta o tempo todo nos destruir. Fortaleça-se no Senhor, Ele tem força para nos manter de pé. Revista-se da armadura de Deus e cultive amizades energizantes. A principal delas, a amizade com Jesus, aquele que nos ama de maneira desinteressada,
que levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário, morreu por nós, visando o nosso bem, e nos chamou de seus amigos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Converse com o Senhor, abra-se a Ele. E vou pedir ao Edgar que ore para a gente nesse momento, intercedendo pela nossa vida, pelas nossas questões profissionais, pelo nosso sustento, e também pela continuidade da nossa comunidade. Nós também temos passado por aflições e problemas, mas a nossa confiança está no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, confiados de que tudo é dele, tudo é para Ele. Todas as coisas foram criadas para o louvor da glória dele, inclusive as nossas vidas. Pai, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos porque o Senhor não é um Deus distante, muito ao contrário disso, o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. O Senhor, dia a dia, tem falado aos nossos corações. O teu Espírito Santo tem suprido as nossas carências, as nossas necessidades. Por isso nós te louvamos. Te louvamos pela grande salvação em Jesus Cristo. Nós declaramos ao Senhor Jesus que amamos ao Senhor, queremos te servir, queremos buscar a tua face sempre. Obrigado, ó Pai, por uma noite tão linda, tão especial na tua presença, como foi esta noite de domingo. Pela exposição da tua palavra, que fala ao nosso coração, que nos desafia, que nos motiva, que nos energiza. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo desafio que temos, ó Deus, na sustentação da comunidade do Campolim. Obrigado por este desafio, por aquilo que o Senhor tem trazido à nossa responsabilidade. Eu sei que o Senhor não precisa de nós para que o teu reino se estabeleça, mas o Senhor prefere nos usar, e é por isso que nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor tem chamado homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, neste lugar, para que juntos possamos caminhar no crescimento que a comunidade do Campolim tem nos dado através do teu Espírito Santo, que tem inspirado os nossos pastores, as nossas lideranças. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu sei que este lugar que foi citado esta noite é o lugar que o Senhor mesmo já tem separado para que a gente possa se reunir. Obrigado porque esta noite o Senhor tocou corações, mentes aqui no nosso meio, nos trazendo, ó Pai, esta responsabilidade. Eu te louvo pela vida do pastor Renato, pela integridade com que ele tem conduzido esta comunidade, pela integridade como ele tem trazido e exposto a tua palavra. Eu louvo a Deus pela vida da família do Renato. Muito obrigado por tudo. Intercedo também pela vida do Túlio, pastor querido que chegou há pouco e já tem conquistado os nossos corações. Intercedo também pela sua família, pela vida do Aislan, que tem cuidado dos adolescentes com tanto carinho. Eu te louvo pela vida dos músicos, dos cantores,
por cada irmão, por cada irmã, por cada ministério, por cada atividade que tem trabalhado na nossa comunidade. Obrigado por tudo, Pai. Sonda o nosso coração e fortalece as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor desta igreja. Amém, Senhor.